tem vivido dias um pouco turbulentos na nossa nação. Pessoas buscando seus direitos, a nação buscando seus direitos. E eu acho que nós, como igreja, temos que buscar sim os nossos direitos, mas acima de tudo buscar os nossos direitos como filhos de Deus. Os nossos direitos como filhos de Deus, a gente busca os joelhos no chão, nos curvando diante de Deus e clamando. No Antigo Testamento tem uma palavra que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se prostrar e clamar a mim, eu virei e trarei bênçãos sobre a vida da nação. Amém. Gente, eu convoco vocês, eu chamo vocês. Nós precisamos orar mais do que nós temos orado. Nós, como igreja, estamos aqui para ser o sal dessa nação, a luz dessa nação. Se nós não fizermos nossa parte, não adianta. Diante de Deus, se fizermos nossa parte, não adianta a gente reivindicar que a nação mude, que o presidente mude, que os políticos mudem. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e entronizar Jesus sobre o Brasil. Amém. Aleluia. Amém? Vamos fazer isso. Assumimos esse compromisso. Todos os dias orar pela nossa nação. A gente tem que orar pelas autoridades instituídas, pelo nosso prefeito, pelos nossos governadores, para que essa nação possa ser próspera e feliz. Amém? Gente, hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre conhecermos a Deus e termos experiências com Deus. Duas coisas que podem parecer razoavelmente parecidas, mas que são muito distintas. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem as Bíblias em Jó 42. Aos nossos amigos, irmãos, que nos visitam pela primeira vez, sejam muito bem-vindos ao nosso meio. Sintam-se à vontade. Deus ministre o coração de vocês nesta noite. Possam ser aqui fortalecidos, animados no Senhor. Jó 42, versículo 2. Amém? Alguém lê para nós o versículo 2 e depois o versículo 5? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Amém. Vamos ler de novo, ó. Agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas. O que é todas as coisas? Tudo. Tudo que tu imaginar e que tu não consegue imaginar. O que foge da tua capacidade de compreensão e de raciocínio, Deus pode fazer. Amém. Pode fazer todas as coisas e que ninguém, absolutamente ninguém, pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. Se o Senhor sonhou e determinou alguma coisa, pode se levantar um batalhão inteiro. Deus faz acontecer, porque Ele é Deus. Aleluia. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Essa frase de Jó, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar, ela veio depois de Jó ter passado por algumas experiências muito difíceis, lutas duras de aguentar. Lutas muito difíceis e intensas. Depois de uma batalha muito difícil, experiências duras para ele, surgiu essa frase: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar. O que fala essa frase? Fala de experiências que geram intimidade. Falam de experiências que geram intimidade. O que quer dizer a palavra experiência? O que quer dizer a palavra experiência? Alguém tem um palpite? O que quer dizer a palavra experiência? Oi? Conhecer melhor. Conhecer melhor, sim. Experiência. Os universitários me ajudem. Experiência. Oi? Já passou por alguma coisa. Passou por uma coisa, tu experimentou alguma coisa. O que mais? Sensações, sentimentos, angústias, lutas, batalhas. Experiências é um conhecimento adquirido pela prática de observar ou de experimentar ou de participar de alguma coisa. Se eu participo de uma coisa ou observo, eu tenho experiência daquilo.
Se eu observar o irmão Ernesto soldando o dia inteiro, eu vou ter um pouquinho de experiência em solda, só que quando eu começar a soldar vai dar problema. Eu tenho um pouco de experiência por ter visto. Agora, se eu passar um mês com ele soldando, coloquei a mão no negócio, eu fiz acontecer, eu vou ter mais experiência e menos risco de errar. Experiência. Ok? Conhecimento, experiência é um conhecimento adquirido através de repetições. Você vai repetindo e vai se tornando experiente naquilo que você está fazendo. Certo? Algumas experiências são inevitáveis, são involuntárias e repentinas. Algumas experiências a gente não consegue dominar, elas simplesmente vêm e a gente passou por elas. E as experiências elas vão sendo gravadas dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Nem sempre a gente pode descrever todos os elementos, tudo aquilo que faz parte de uma experiência que a gente passa. A gente passou pela experiência. Só que a gente tem dificuldade de descrever aquilo, porque é uma coisa interna nossa, uma coisa intrínseca, uma coisa por dentro, uma coisa que a gente não consegue expor em palavras, porque a gente é limitado nas nossas palavras. E as nossas experiências, por fim, elas não estão limitadas à compreensão humana. Aquilo que a gente experimenta no dia a dia, durante a nossa vida, a mente humana não consegue compreender, mensurar e trazer, botar no papel. É impossível. As nossas experiências não se limitam à compreensão humana. Ok? Vamos citar alguns exemplos para a gente começar a entender experiências. Nós, aqui na igreja, temos um pelotão de combate a incêndio. Fomos treinados, estamos perfeitamente preparados para apagar qualquer incêndio que acontecer aqui. Inclusive, temos treinamento para poder fazer os primeiros socorros, prestar os primeiros socorros numa parada cardiorrespiratória. Perfeito. Sem boca a boca, a gente vai ressuscitar a pessoa. A gente acha que tem essa experiência porque a gente passou por um treinamento. Nós fomos treinados para isso. Só que se surgiu uma situação de emergência aqui, a gente apenas treinou. A gente foi lá em cima, incendiou um barril e treinou o extintor de incêndio. Inclusive um deles não funcionou, mas a gente treinou, apagou, fez acontecer e acabou o incêndio. Tivemos um boneco aqui no chão, a gente treinou a parada cardiorrespiratória, reviveu o boneco, deu até um suspiro. Só que num fato real, a gente não tem nenhuma experiência, a gente apenas treinou, a gente foi instruído, a gente tem conhecimento para poder agir numa situação dessas. Num fato real é um pouquinho diferente. Se nós tivéssemos aqui um incêndio hoje, e estivéssemos nós que fomos treinados, e o nosso instrutor que foi comandante dos bombeiros aqui na cidade durante 5, 6 anos, quem estaria mais preparado para apagar o incêndio ou prestar os primeiros socorros? Nós ou ele? Vocês não confiam na gente. Não. Ele tem uma coisa chamada experiência. Que sejam 5 ou 10 anos apagando incêndio, prestando primeiros socorros, ele tem muito mais experiência do que nós. Sem dúvida, a gente tem conhecimento, ele tem experiência. Um segundo exemplo. Quando eu fiz Jocum, eu estive em São Paulo um tempo, e nós ganhávamos uma cesta básica na equipe para a gente mesmo preparar as nossas comidas, nossas refeições. E não sei se a mãe se lembra, o dia que era minha vez de cozinhar, eu ia na geladeira um dia antes de noite e olhava o que tinha na geladeira, fazia uma listinha. Tem 2 asinhas, tem 1 xícara de arroz, um pouquinho de massa e tem um pepino. O que eu posso fazer? Aí a mãe me dava a dica e ia lá o Gilson fazer os experimentos de cozinha para torcer para alguém conseguir comer. Hoje, eu me defendo um pouco na cozinha. Se eu precisar fazer alguma comida rápida para não passar fome, eu faço. Agora, se a gente fizer um evento, convidar alguém para ir lá em casa, quem é que está mais preparado para fazer a refeição para a visita? Eu ou a mãe? Por que a mãe? Vocês não confiam em mim? Segunda vez. Ela tem experiência. Ela tem experiência. Eu não tenho experiência. Eu me defendo, mas ela tem experiência. Ela está mais preparada. Um terceiro exemplo. Quando
Eu preguei a primeira vez aqui na igreja, foi aqui assim, nesse lugar aqui embaixo. Eu me preparei, eu não sei quanto tempo, 1 hora, 2 horas, passei em oração, passei em meditação, preparei um estudo, cheguei aqui na frente e aí comecei a ler meu esboço, terminou o esboço, eu falei 2 frases e acabou. Travou o Gilson, é isso aí, irmãos. Deu 5, 6 minutos, 10 no máximo. Uma pessoa tímida para falar em público, ela tem um pouquinho de problema. Ela trava, ela não consegue, não se envolve, não despacha. Agora, conforme você vai tendo experiência, você vai virando quase um tagarela que nem eu. Você chega aqui em cima, começa a falar e não para de falar. Experiência. A experiência, ela vai nos lapidando, vai nos transformando e vai nos capacitando, muitas vezes, a fazer coisas que a gente não tinha condições de fazer antes. Vocês estão entendendo? Experiência. As experiências servem para nos lapidar, nos moldar, nos transformar, nos preparar e, sem dúvida, absolutamente, elas influenciam o nosso futuro. As experiências que eu tenho hoje, elas me capacitam para o amanhã. Elas influenciam o meu futuro. A pessoa que tem experiência, ela tem conhecimento de causa. O que é conhecimento de causa? É o conhecimento tácito. É o conhecimento de fazer, e pelo fato de fazer, eu absorvo o conhecimento sobre a coisa que eu fiz. Eu fiz, conhecimento tácito, por ter feito. Agora, um detalhe bem importante, gente. A experiência é algo pessoal. A experiência é algo pessoal. Ela não pode ser transferida. Uma experiência que eu tive, eu posso chegar aqui e relatar para vocês, contar com todas as palavras que eu sei contar, mas vocês não têm a mesma experiência que eu. Vice-versa, vocês podem chegar aqui e contar uma experiência para o pastor, para mim, nós vamos ter o conhecimento daquilo que vocês fizeram, participaram, mas nós não vamos ter a experiência que vocês têm. Certo? É algo pessoal, é algo intransferível. As experiências que eu tenho são minhas. As experiências que você teve e que tem são suas. Se eu pegar alguém tímido, se eu pegar o Jeremy, e passar uma tarde com o Jeremy conversando sobre as minhas experiências de pregação. Desde a primeira vez que eu vim aqui, falei 5 minutos, li um texto em 5 minutos e caí fora, morrendo de vergonha. Até as experiências que eu tenho hoje de pregar 1 hora, sem problema nenhum, e o pessoal tem que tocar no relógio o tempo. Se eu contar uma tarde inteira todas as minhas experiências para o Jeremy e trocar de lugar com o Jeremy vem aqui hoje. O que vai acontecer com o Jeremy? Ele vai ter um pouco de conhecimento, só que ele não tem experiência de estar aqui em cima. E a coisa vai travar. Aí vem 1, 2, 3, 4, 5 vezes e começa a se tornar experiente, repetidas vezes. E vai começar a ter segurança de estar aqui e vai começar a despachar melhor. Ok? Experiência. A experiência gera segurança. Quando eu tenho experiência para fazer alguma coisa, eu tenho segurança em mim para fazer aquilo. Vamos lá. Quer ver como a gente se preocupa com uma pessoa experiente ou uma pessoa não experiente? Se vocês precisassem fazer uma cirurgia no coração de vocês, ou na cabeça, vocês têm 2 médicos para escolher quem vai fazer a cirurgia. O primeiro se formou ontem. Se formou ontem lá na URSS, em Porto Alegre, que é uma das melhores faculdades de medicina aqui do Rio Grande do Sul. Se formou ontem. Mas tem todo o conhecimento para fazer cirurgia. E aí o segundo médico é o senhor que já fez 5.000 cirurgias daquele caso específico teu. Quem vocês vão escolher para fazer cirurgia? Não tem muita dúvida. Tio, o cara já fez 5.000 cirurgias exatamente daquele problema que eu tenho. É com ele que eu vou confiar na minha vida. É nele que eu vou confiar. Experiência é algo muito importante para nós. Nós valorizamos a nossa experiência, mas também a experiência dos outros. Confiar em uma coisa nossa, nós vamos optar por confiar em alguém que tem experiência. Uma pessoa experimentada é uma pessoa que cresceu em experiência por acertos, mas também por erros. Certo?
Os erros fazem a gente se tornar experiente, porque a gente descobre que aquilo a gente não pode fazer. Se a gente só acerta, a gente não é uma pessoa perfeitamente experiente. A gente tem que experimentar os erros. E o que é experimentar um erro? É ter a liberdade de escolher, por exemplo, escolher errado e arcar com as consequências. Eu aprendi que aquelas consequências são doloridas. Não vou mais fazer. Experiência. Lá na Jocum, quando eu aprendi a cozinhar, a gente teve a felicidade de fazer um frango um dia, que cada um comeu uma asinha. A segunda eles não comeram de tanto sal que tinha. Não tinha condição de comer. A gente salgou aquilo de um jeito que era impossível comer. Eu errei. Eu aprendi que tem que botar um pouquinho menos de sal. Mas eu levei um monte de gente a tomar um monte de água depois pelo meu erro. Eu aprendi. Eu errei. Ok? Crescer em conhecimento teórico sobre alguma coisa é muito bom. É fantástico eu ter conhecimento sobre causas, sobre fatos, sobre circunstâncias, sobre a vida. É muito bom ter conhecimento. Só que nada se compara à experiência, o conhecimento tácito de fazer. Não adianta um aluno estudar um ano inteiro, ou 5 anos de faculdade, 6 anos de faculdade, e não praticar aquilo. Se ele não praticar aquilo, ele vai chegar e vai ter sérios problemas de começar a colocar aquilo em prática. Ele precisa praticar durante o curso, precisa exercitar aquilo que ele está aprendendo. E nas nossas vidas é assim. Se a gente aprender e não praticar no dia a dia aquilo que a gente está aprendendo, nós vamos ser pessoas inexperientes para a vida. Vamos trazer isso para o lado pessoal. Quais os conhecimentos que você tem? Que tipo de conhecimento você tem? Por que tipo de treinamento você já passou na vida? Treinamento no colégio. Você aprendeu da primeira até quinta série, até a oitava série, o segundo grau. Você aprendeu alguma coisa, pelo menos deveria ter aprendido. Você passou por algum treinamento. Algum treinamento que você fez na empresa, algum curso especializante que você fez, algum curso de informática. Você tem alguns conhecimentos, algum treinamento. Alguns profissionais, algumas pessoas formadas em faculdade, a gente tem alguma capacidade específica por conhecimento. Ok? O que você se sente tão preparado para fazer pela experiência que, eu domino isso aqui, pode deixar comigo. Pode deixar comigo, isso aqui é a minha área, eu estudei para isso. Eu tenho segurança nisso que eu vou fazer. Eu tenho experiência nisso que eu vou fazer. Pode deixar comigo. A gente tem áreas assim. Lá em casa, na cozinha é com a mãe. Ela tem experiência, ela pode deixar cozinhar comigo. Ela tem experiência para isso. Ela assume a responsabilidade porque ela sabe que ela pode assumir essa responsabilidade. Na nossa vida, nós assumimos algumas responsabilidades porque a gente sabe que a gente pode assumir. A gente tem conhecimento, a gente tem experiência, a gente sabe fazer aquilo. Ok? Alguns têm experiência em construção civil. Alguns têm experiência em eletricidade, em alta tensão, em solda. Alguns têm experiência em cozinha, alguns têm experiência em dirigir. Alguns têm experiência em informática, alguns em música, alguns em cortar cabelo. Alguns em pintura. A gente tem experiências, alguns têm experiência em vendas. A gente tem experiências de conhecimento sobre aquilo que a gente faz. Agora, eu te pergunto, para você refletir, no que você tem maior experiência e no que você tem maior segurança de dizer, eu posso fazer? Pode deixar comigo. No que você tem maior segurança? Reflete contigo aí. Tenta responder isso para ti. No que você tem maior segurança de fazer hoje na tua vida? O que tu diz, nisso eu tenho experiência, pode deixar comigo. Essa bronca é minha. Tu tem alguma coisinha que tu te apega, diz, isso aí é meu, eu sei. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Das coisas que nós podemos juntar e conquistar aqui na vida, as coisas que a gente pode juntar e conquistar aqui na vida, com o nosso conhecimento, com as nossas experiências, alguma dessas a gente pode levar junto depois que a gente morrer? Vocês entenderam?
das coisas que a gente pode juntar na vida. Estudei, me dediquei, consegui conhecimento, consegui experiência. Dessas coisas, alguma delas a gente pode levar depois que a gente morrer? Não? Não? Todo mundo concorda com não? Só a salvação. Todo mundo concorda? Amém. Pois é. A gente gasta a nossa vida atrás de conhecimento. O mundo de hoje nos exige cada vez mais qualificação, cada vez mais profissionalismo, cada vez mais conhecimento. Um pouco desse nosso conhecimento tem sido revertido em experiências. Só que com essas experiências a gente tem juntado muitas coisas que são apenas deste mundo. Nós temos deixado que as nossas experiências, e desculpa ser tão direto com vocês, a maioria das experiências que vocês têm trouxeram coisas para vocês, a maioria do conhecimento que vocês juntaram e com as experiências acumulou alguma coisa para vocês é relativo a esse mundo. A gente trabalha, a gente estuda, muitas vezes apenas para viver, para sobreviver, para sustentar a nossa família, para poder comprar o último celular, para poder ter um carro melhor, para poder ter o carro, aí ter a gasolina, ter o pneu, ter a mecânica, ter o óleo, e a gente vai sendo consumido em nossa vida, na maioria das vezes, pelas coisas deste mundo. Deus, eu te busco para que tu me dê saúde, eu te busco para que tu me dê uma boa condição financeira, eu te busco para que tu me abençoes aqui, eu te busco para que eu possa ter aqui, para que eu possa aqui. E a eternidade fica hoje. Conhecimento gera experiência se for praticado. A experiência pode nos ajudar a acumular coisas enquanto a gente está aqui. Mas o que nós temos feito com as experiências que nós temos tido? O que nós temos acumulado? Qual tem sido a nossa maior e principal expectativa enquanto seres humanos? A gente conhece essa palavra e muitas vezes a gente professa essa palavra, dizendo: Deus, a minha maior expectativa está em Ti. Eu vivo para Ti. E as nossas atitudes dizem o quê? O que as tuas e as minhas atitudes têm dito em relação à nossa expectativa? Pensa um pouquinho agora, reflete um pouquinho nas orações que tu tem feito nessa última semana. Deus, abençoa o meu negócio. Deus, me ajuda, eu quero poder sustentar a minha família, dar uma segurança para ela. Deus, me ajuda nos estudos, eu quero progredir, eu quero avançar, eu quero crescer. Eu quero ser um profissional reconhecido. Deus, me ajuda no treinamento de futebol, que alguém venha aqui e me veja jogando muito bem, que eu jogue bem, quando o cara vem aqui e possa me levar para jogar no Milan, no Barcelona. Como é que tem sido as nossas orações nesses últimos dias? Qual tem sido o foco das nossas orações? Oi? Deveria ser o foco da nossa oração. Nossa vida para com Deus, a salvação dos nossos amigos, dos nossos conhecidos. Mas muitas vezes a nossa oração diz: Deus, depois do eu, por favor, cuida do mim também. A gente termina de orar pelo mim, aí Deus, não esquece do eu que eu citei antes, Deus. E depois, Deus, olha para nós, sempre eu junto. Sempre eu junto. Se o fato de sermos servos de Cristo só nos traz esperança para esta vida, então somos os mais infelizes de todos os homens. Como é que tu está? Feliz? Senhor da glória. Somos pessoas felizes? Sim. Somos pessoas felizes. Nosso coração está em Cristo, a gente é pessoa feliz. Nosso coração não pode estar nas coisas deste mundo. As coisas deste mundo são passageiras. Hoje a gente tem, amanhã a gente não tem. Olha Jó. Jó tinha tudo, perdeu tudo e permaneceu fiel a Deus. Ele questionou a Deus, mas ele permaneceu fiel a Deus. Ele não negou o seu Deus. E no final da vida, Deus recompensou ele. Mas onde estão as tuas esperanças? Onde está a tua expectativa? No carro que tu tem? No emprego que tu tem?
Nas 5 línguas que tu sabe falar? Nos dons, nos talentos que tu tem? Na música que tu sabe tocar? Onde estão as tuas esperanças e as tuas expectativas? A gente, como ser humano, a gente tem a capacidade de distinguir entre alguém que tem experiência e alguém que não tem. Estou terminando minha pós-graduação em gestão de construção civil. E o irmão Assis é pedreiro há quantos anos? 12 anos. 12 anos. A gente vai fazer um experimento. O irmão Assis vai ganhar uma planta de uma casa para construir uma casa. E eu vou ganhar a planta para construir a casa. Eu sei ler a planta, o irmão Assis sabe ler a planta. Nós dois vamos entender o que está na planta. O irmão Assis vai levantar uma casa e eu vou estar na 3ª carreira de tijolo. Ele vai levantar 2, 3 casas e eu vou estar na 4ª, 5ª carreira de tijolo. Porque ele tem experiência e eu não. Experiência de fazer acontecer. Depois que eu terminar de levantar a minha casa, o Assis vai ter levantado 15 casas. E as 15 casas dele estão firmes. A minha ainda tem perigo de cair. Isso se chama o quê? Experiência. Experiência. Nós temos a capacidade. Se eu começar a levantar a casa e o Assis aqui, vocês vão ver que ele tem mais experiência que eu. Isso é visível aos olhos de vocês. Aí eu pergunto para vocês: como Deus tem olhado para vocês? Como Deus tem olhado para nós? Como pessoas que sabem manejar bem a espada do Espírito? Pessoas que sabem se defender dos dardos inflamados do diabo? Ou pessoas que são inexperientes com isso aqui? Como Deus tem olhado para nós? Gente, quanto nós conhecemos a Deus? Hein? Quanto nós conhecemos a Deus e a palavra de Deus? Ah, eu conheço muito. É todo domingo que eu estou na igreja ouvindo alguém falar. Todo domingo eu absorvo conhecimento. Aí toda semana lá na empresa, no trabalho, quando estou dirigindo, a rádio está ligada e eu estou absorvendo conhecimento, eu estou conhecendo a Deus. Certo? Todos os dias eu abro a minha Bíblia e leio. Deveria ser todos os dias, mas eu leio. Você conhece a Deus? Ei, você conhece a Deus? Talvez sim. Talvez nós conheçamos a Deus de ouvir falar. Mas como andam as tuas experiências com Deus? Como andam as nossas experiências com Deus? Eu posso conhecer sobre o assunto, mas ter experiências naquele assunto é muito mais. Como andam as tuas experiências com Deus, hein? Cara, a última vez, sabe, eu chorei na presença de Deus fazem 5 anos. Como é que está o teu quebrantamento diante de Deus? Quanto tempo faz que tu não chora, sente a presença de Deus? Quanto tempo faz que Deus não vem e faz um milagre na tua vida? Intervém de forma sobrenatural, o impossível. Hã? Como é que estão as experiências? Conhecer é uma coisa, ter experiência é outra. De que tipo de experiência eu estou falando, gente? Experiências de a gente se sentir encurralado pela vida, não ter para onde ir, ver o exército de inimigos vindo e Deus, agora já era. Aí Deus diz, marcha. E o mar está seco. Experiências sobrenaturais. Experiências de um sonho teu, uma expectativa tua estarem mortas dentro de um túmulo. Aí Jesus vem e diz, Lázaro, pra fora. Vem cá, Lázaro. Sai daí. Aleluia. Que tipo de experiências tu tem tido com Deus? Experiências de uma pessoa que durante 12 anos sofreu de hemorragia, gastou tudo que tinha com médicos e nenhum médico pôde sarar ela. Ela chega de mansinho e aconteceu alguma coisa. Estou curada. Que tipo de experiências tem tido com Deus? Hein? Isso é fé. E pela fé a gente chega até Deus, se aproxima de Deus e alcança experiências com Deus. Não apenas conhecimento. Gente,
é capaz de uma pessoa conseguir decorar a Bíblia inteira, ter conhecimento sobre isso. Quantos teólogos conhecem de cor e salteado todas as doutrinas e teorias que tem aqui dentro? E quantos deles têm experiência com Deus? Olha a diferença da experiência e do conhecimento que eu trouxe para vocês antes. Queremos que Deus faça grandes coisas em nós, por nós, através de nós. Fernandinho trouxe uma canção, grandes coisas estão por vir. A gente quer que grandes coisas aconteçam nas nossas vidas, que Deus faça grandes coisas por nós e através de nós. Mas como está a nossa fidelidade em buscar de Deus as coisas pequenas, as experiências das coisas pequenas? Como, olha só o que eu vou dizer, como Deus vai confiar em ti, um médico que se formou ontem, sem experiência nenhuma, se existe alguém que pode fazer uma coisa com muita experiência? Gente, Deus capacita, nós não precisamos ter, mas nós precisamos ter experiência com Deus. Experiência de batalha espiritual, experiência, sabe do que? De colocar o joelho no chão e clamar a Deus. Se a gente não tem experiências com Deus no nosso dia a dia, como a gente quer que Deus confie coisas grandes a nós? Vocês conseguem entender isso? A gente se contenta com tão pouco. Ah, Deus, eu sei o Salmo 23 de cor. Grandes coisas. Se o Senhor não for o teu pastor no dia a dia, se tu não correr para Ele quando tu estiver passando por angústias, por aflições, e chorar na presença dEle, para que Deus possa te levar a pastos verdejantes e águas tranquilas, não adianta saber o Salmo 23 de cor. Não adianta, gente. Isso aqui tem que ser vivo. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela tem que entrar no nosso ser, no mais íntimo do nosso ser, e transformar as nossas vidas no dia a dia. Experiência. O bem mais valioso que a gente pode levar dessa vida aqui, sabe qual é? Qual é o bem mais precioso que tu pode levar dessa vida aqui? Hein? Qual é o bem mais precioso que tu pode levar dessa vida? Sobretudo a salvação. Salvação. Mas o bem mais precioso, além da salvação, que a gente pode levar junto aqui dessa vida, são almas e vidas que de alguma forma a gente ajudou a se aproximar de Deus. Gente, qual é o resultado? Qual é com o que tu pode te apresentar diante de Deus? Com a tua vida, mas com feixes de vidas que tu trouxe aos pés do Senhor. Com vidas, com almas que de alguma forma você influenciou para que se aproximassem de Deus, para que tivessem experiências com Deus como você tem. Aleluia. 2 Coríntios 5,18. Glória a Deus, glória a Deus. 2 Coríntios 5,18 diz o seguinte: todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo, por meio daquilo que Cristo Jesus fez, e nos deu o privilégio de insistir com todos para que se reconciliem com Deus. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, e sim apagando-os. E esta mensagem maravilhosa da reconciliação, Ele nos deu para transmitir aos outros. Somos embaixadores de Cristo. Deus nos está usando para falar a vocês. Não lhes imploramos. Nós lhes imploramos como se o próprio Cristo estivesse aqui suplicando a vocês. Aceitem o amor que Ele lhes oferece. Reconciliem-se com Deus. Amém. Isso aqui se chama ministério de reconciliação. A humanidade estava unida com Deus quando foi criada. O pecado trouxe separação entre Deus e a humanidade. E nós temos confiado em nossas mãos um ministério chamado Ministério de Reconciliação. Reaproximar as pessoas de Deus. Trazer as pessoas que estão longe de Deus para perto dela. Aleluia. Aleluia, Deus. Agora eu pergunto para vocês: como nós vamos levar pessoas até Deus se a nossa maior experiência, a experiência que nós temos, a maior, a mais forte, é acordar de manhã, tomar o café, ir trabalhar, almoçar,
voltar ao trabalho, jantar, fazer uma visita, olhar uma novelinha, um filme de noite e dormir. Essa é a nossa experiência do dia a dia. Como nós vamos levar pessoas a Deus se nós não temos uma vida de comunhão e intimidade com Deus? Gente, se eu não tenho experiências com Deus, eu não consigo levar outras pessoas a ter experiências com Deus. Eu sou vazio de Deus. Como é que eu vou levar alguém outro a estar perto de Deus? Como é que você ministra de Deus sobre a vida de outra pessoa? Se tu não sabe até hoje qual o chamado de Deus para a tua vida, bem-vindo. Eu te apresento o ministério da reconciliação. Reconcilie pessoas com Deus. Amém. Começa reconciliando pessoas com Deus, colocando os teus joelhos no chão e orando, intercedendo por elas. Falando para elas do amor de Deus, de quanto Deus ama elas, morrendo Jesus Cristo lá na cruz do Calvário por elas. A mensagem do Evangelho é simples. Jesus morreu para nos perdoar os pecados, para aproximar as pessoas de novo para Deus. Nós precisamos ter experiência, os pés preparados no Evangelho da Paz. Preparar os pés no Evangelho da Paz quer dizer caminhar, experiência. Aí Deus nos proporciona a possibilidade de termos experiências. O pastor chega para alguém e... Irmão, eu precisava que você levasse alguém depois do culto para casa. Pastor, tem uma pizza esperando lá em casa. A gente resmunga. O pai comentou essa semana que ele pediu para um casal fazer uma situação e o casal disse, não, nós não estamos preparados para isso. Tá bom assim, vim aqui esquentar um banquinho na igreja. Gente, Deus nos proporciona dia a dia a possibilidade de ter experiências com Ele. Experiências com Ele, muitas vezes servindo outras pessoas. E nós muitas vezes dizemos não, ou fazemos de má vontade. Deus está te proporcionando a possibilidade de ter experiências com Ele e hoje, agora. O que você vai fazer diante disso? Marcos 16. Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Então Jesus disse: vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todas as pessoas. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Porém, aqueles que se recusarem a crer serão condenados. E aqueles que crerem utilizarão minha autoridade para expulsar demônios. Falarão em novas línguas. Poderão pegar em serpentes com toda a segurança. E se beberem alguma coisa venenosa, não lhes fará mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão... Ficarão? Para quem Jesus disse isso? Os discípulos lá, 2000 anos atrás. Certo? Sim, certo. Só que nós somos discípulos de Jesus hoje. Nós temos que viver isso hoje. A palavra de Deus é viva para nós hoje. Como estão as tuas experiências com Deus? Esses dias eu estive falando com os jovens aqui sobre Lázaro. E eu comentei com eles sobre um amigo nosso que esteja doente. A gente tem a oportunidade de ter uma experiência de orar por um amigo nosso que está doente. E aí lá no nosso coração a gente tem vontade de fazer, só que existe um medo de errar, o medo de se expor a uma situação que pode não acontecer. Nossa fé é fraca. Pai, se eu for lá orar pelo cidadão e não acontecer nada, como é que eu fico na história? E a gente com esse medo se deixa vencer e não tem atitudes. Gente, a palavra de Deus é viva e eficaz para mim, para ti, hoje. Poder para curar enfermos. Todas as pisaduras de Jesus levaram sobre Ele todas as nossas enfermidades. Existe
Existem muitas pessoas que estão aí sofrendo debaixo de opressão maligna, e nós temos a chave da vitória para eles, chamada Jesus, e nós temos ficado quietos, parados, guardando para nós aquilo que Deus nos deu, nos confiou para a gente levar às outras pessoas. Como estão as tuas experiências com Deus? Glória seja dada ao nome de Jesus. Como estão as tuas experiências com Deus? Gente, abrir o Mar Vermelho não foi só no passado. Fazer um machado flutuar na água não foi só no passado. Eu não sei qual é a luta, a batalha, a dificuldade, o impossível que você está enfrentando. Eu não sei. Eu sei que eu sirvo a um Deus que faz milagres. Aleluia. E um Deus que quer fazer milagres na tua vida. Busque isso diante de Deus. A gente gasta tanto tempo tendo experiências com o trabalho e com os estudos, e a gente não tem capacidade de gastar tempo tendo experiências com o Deus que nos criou, o Deus que nos ama, o Deus que quer ter um relacionamento pessoal comigo e contigo. O Thales Roberto canta uma música e diz: como é bom chamar o meu amigo de Deus. Como é bom, gente, Deus quer ser um amigo pessoal teu. Ele é um ser que quer ser amigo teu, parceiro de conversa, intimidade, experiência. Vamos colocar de pé. Gente, a palavra de Deus, a palavra que eu estou transmitindo para vocês hoje à noite, ela deve ser recebida pela fé. Ela deve ser recebida pela fé. E vocês podem fazer com ela o que vocês bem entenderem. Vocês ouviram hoje à noite, vocês podem fazer o que bem quiser com isso. Vocês podem deixar entrar no ouvido e sair do outro. Vocês podem trazer até o coração e deixar no coração. Vocês podem trazer até a mente e deixar na mente. Como vocês podem ter uma atitude em relação àquilo que Deus está chamando vocês. Deus está chamando vocês para serem amigos dele. E nesse relacionamento de amizade, de intimidade, Deus, que pode fazer todas as coisas infinitamente mais do que aquilo que a gente imagina, quer levar vocês a experiências sobrenaturais. Deus quer levar vocês a experiências sobrenaturais. Eu estou aqui para dizer isso para vocês. Deus quer levar vocês a experiências sobrenaturais com Ele. Que é algo sobrenatural, é algo que naturalmente falando não pode acontecer. Um parente seu que está enfermo, que está acamado, que está deitado na cama há muito tempo, Deus talvez esteja te chamando para você ir lá, orar por ele e ver aquele parente se levantar da cama. A gente é tão acanhado, tão tímido para servir a Deus, agora para as outras coisas muitas vezes a gente está pronto para fazer o que deve que é. A gente está disposto, no meu caso, a gastar 2 dias subindo uma montanha, fazendo esforço, entrando no mato, onde você não tem muita perspectiva. Você está disposto a fazer um esforço físico para isso. Agora, para passar um dia de joelhos diante do Senhor, clamando, jejuando, batalhando espiritual, a gente não tem disposição. Como a gente quer ter experiências com Deus para poder ministrar o poder de Deus, a autoridade de Deus sobre a vida das pessoas que estão precisando. A gente tem que pagar um preço por isso. Quanto você está disposto a pagar por isso? Quanto? Para ter experiências com Deus, para ser alguém experimentado, alguém que pode ministrar o Evangelho. Gente, isso aqui é eficaz, é poderoso, é vivo. Amém. A palavra de Deus é viva. Se ela é viva, quer dizer que o que está escrito aqui acontece nos dias de hoje, porque Deus é o mesmo Deus. O mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez a tua situação seja como de Lázaro. Talvez a tua vida, o teu chamado, o teu ministério esteja lá dentro de um túmulo. E Deus está te dizendo hoje: ei, fora! Acabou o tempo de morte, é tempo de vida, tempo de viver com autoridade, com poder. Amém. É tempo de ministrar sobre a vida de outras pessoas. Aleluia. Ei, acorda, Deus está te chamando para fora. Ressuscita os sonhos, Deus quer ressuscitar os teus sonhos. O teu ministério está chamando. Você não veio aqui
sobre esta vida. Você não está vivo hoje para ficar aqui sentado ouvindo o Gilson falar. Você não está vivo hoje para acordar de manhã, tomar teu café, trabalhar, almoçar, trabalhar, jantar e dormir. Você não está aqui para isso. Tudo que tu juntar aqui vai ficar aqui. Agora, o que tu juntar em termos de reino de Deus, almas, vidas, isso tu vai levar para a eternidade. Gente, tem amigos teus aí padecendo. Tem gente do teu lado morrendo. Tem gente do teu lado sofrendo de enfermidades, de opressão maligna. Tem gente deprimida do teu lado, no trabalho, no colégio. E nós muitas vezes não fazemos nada. A autoridade de Cristo está sobre a tua vida. Sai para fora. Sai para fora. Deus quer te usar. Deus quer transformar essa geração através de ti. Aleluia. Tu precisa ter experiências com Deus. Tu precisa te prostrar diante de Deus. Tu precisa dizer: Deus, eu abro mão da minha própria vida, dos meus próprios sonhos. Eu abro mão, mas não de boca, de coração. Chorando diante de Deus, chamando a atenção de Deus em lágrimas. Deus quer te usar. Deus quer fazer grandes coisas através de ti. Deus vai fazer grandes coisas através de ti. Aceite, viva isso. Experiências sobrenaturais, milagres, milagres.